O jeito Disney de encantar os clientes. Quem nunca escutou isso? Ah, essa aí tá em tudo quanto é canto. Coach ou não coach, você ouve essa história do jeito Disney. E aí entra aquela questão, até que ponto o que você faz para encantar o seu cliente fica parecendo natural ou algo que é forçado? Ou pior ainda, se todos os seus esforços vão para o encantamento e não para a entrega de fato do resultado. Eu acredito que deva ser um pouco dos dois. Então, tanto a entrega do serviço que você se propõe a fazer, quanto a questão do atendimento para que você encante um cliente, eles devem estar presentes em qualquer atuação. Para tudo aí! Pera aí, não queima a pauta não. Solta a vinheta. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Antes de irmos para o papo dessa semana, pergunto: você, colega palestrante ou professor, tá difícil conquistar e manter a atenção do público? Quer melhorar o roteiro e o visual das suas apresentações, aulas e palestras em slides? E você, estudante, escreveu seu TCC e está com dificuldade para construir uma apresentação eficaz para mostrar o seu trabalho? O Caminho Criativo é uma empresa criada justamente com esse propósito: melhorar a comunicação acadêmica na odontologia por meio do desenvolvimento de apresentações impactantes. Trabalhamos tanto na mentoria para a elaboração do roteiro, quanto na produção visual individualizada de apresentações em slides, tanto no PowerPoint quanto no Keynote. Entre em contato para que possamos conhecer o seu projeto e montarmos uma proposta para tornar a sua apresentação um momento único e eficaz. Saiba mais sobre os nossos serviços no site do Caminho Criativo, o caminhocriativo.com, sem o BR, e no nosso perfil no Instagram, o @Caminho Criativo. Se preferir, nos envie uma mensagem diretamente pelo WhatsApp no 61 98336 3494 ou no e-mail contato@caminhocriativo.com. Caminho Criativo, sua apresentação impactante. Chegaram aquelas listas imensas de instrumentos e materiais para as disciplinas da graduação? Não sabe se vai encontrar tudo em um só lugar ou pior, tem medo de pagar mais caro por isso? Conheça a Dental Realce, uma empresa que há mais de 11 anos aqui em Brasília oferece os melhores produtos e condições de pagamento para o estudante e o profissional. Entre em contato com a equipe de vendedores, diga que escutou o podcast Sou Odonto e você terá brindes e condições ainda mais especiais. O telefone é o 61 3261 0057. Siga a Realce também no Instagram para ficar por dentro das promoções que acontecem toda semana. É o Dental_Realce. Tem link aí na descrição. Dental Realce, tudo que o estudante e o profissional de odontologia precisam em um só lugar. Muito obrigado aos amigos da Dental Realce pelo patrocínio aqui do podcast. E vamos para a pauta. Com certeza absoluta, você tem na sua memória algum profissional da área de saúde, pode ser dentista, médico, fisioterapeuta, nutricionista, ou também algum professor que você lembra com muito carinho por conta de algum atendimento diferenciado que você já tenha recebido. Muitas vezes a questão nem está relacionada ao procedimento técnico executado. Nós, enquanto leigos, não temos esse repertório para fazer algum tipo de julgamento com relação à qualidade do serviço prestado. Obviamente existem alguns quesitos que fazem com que você perceba que um procedimento foi bem executado ou não, mas é muito difícil você ter uma noção dos detalhes que fariam com que um profissional seja tecnicamente excelente para diferenciá-lo do bom ou do regular, porque do ruim eu acho que normalmente a gente consegue fazer essa diferenciação. Ah, esse a gente lembra com certeza. Eu me recordo de uma situação ocorrida quando eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos de idade, e como qualquer pessoa que acaba de ganhar ou conquistar a sua carteira de habilitação, eu gostava de sair bastante com os meus amigos para bares, festas, dirigindo. E o que aconteceu foi que um grupo de amigos havia
comunicado sobre a inauguração de uma boate. Chama boate ou danceteria? Discoteca. Discoteca é novo. Há algum tempo chamavam de balada. Eu acho que nem isso é mais hoje. Balada é novo ainda. Balada ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. Ah, tá bom. Porque eu já fui para muita balada recentemente. Sei. E essa inauguração seria em Goiânia. Então, Goiânia fica relativamente próxima a Brasília, algo em torno de 2 horas de carro, mais ou menos. E todos esses amigos falaram, poxa, vamos lá, vamos em 2 carros para essa inauguração dessa boate. E lógico, em nenhum momento passou pela minha cabeça não ir. Só que ficava um pouco complicado eu falar isso para os meus pais nessa época, porque existiria um receio muito grande de vai à noite para a inauguração de uma boate e voltar depois dessa baladinha. Nós não iríamos dormir em Goiânia. Baladinha. Ok. Baladinha. O fato foi que eu não abri o jogo para os meus pais, falei que iria para a festa na casa de um amigo e fomos todos, se eu não me engano, uns 7, 8 em 2 carros para Goiânia. Chegando lá, como todo jovem cheio de dinheiro aos 18 e 19 anos... Ah, é uma maravilha. Que momento, hein? Que momento de fartura. Muita saudade, só que não. Nós fomos a um boteco ao lado dessa boate, justamente porque a cerveja era mais barata. Cerveja, né? Hoje o jovem bebe drinks de 40, 50 reais e acham que isso é normal. É, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bebe como é que é? Suco de fruta gummy? Como é que é o negócio lá? É, suco gummy. Falar nisso, vem um adendo agora. Parênteses. Vocês que falam sobre tomar gummy nas festas, vocês sabem de onde vem o nome gummy? Responde aí pra gente. A gente não vai responder, beleza? Não vamos responder aqui no podcast. Responda pra gente na publicação lá do Instagram, que eu quero saber se você sabe. Dependendo das respostas que vocês nos coloquem, a gente confirma ou não as histórias colocadas no próximo episódio. É isso aí. Não existia também litrão naquela época. Então eram as garrafas de cerveja Antártica. Eu nem sei se tinha original, cara. Não, original é coisa recente, de uns 20 anos pra cá. Super nova, eu não faço ideia. Os amigos estavam todos nesse bar e eu comprei uma long neck. E o que aconteceu acabou marcando minha vida do ponto de vista odontológico por um bom tempo. Todos os amigos sentados na mesa do boteco, eu tomando a cerveja no bico, então nada de colocar em copo, porque eu acho que era uma questão de virilidade ficar tomando na garrafa, essa coisa elegante. É uma coisa de tipo fumar, né, nos anos 60. E acontece que durante um gole que eu estava tomando dessa cerveja, um amigo fez um gesto durante a conversa ali do grupo e a mão dele bateu no fundo da garrafa, enquanto eu estava bebendo. E aí a boca da garrafa bateu no meu incisivo central, mas especificamente no dente 21 e rachou o meu dente. Eu tenho uma rachadura oblíqua no meio da coroa do 21 e uma horizontal em toda a área cervical desse dente. Obviamente, a noite para mim acabou antes de ter começado. Isso foi só naquele período do esquenta. Pior ainda ficou quando eu fui ao banheiro do boteco e vi no espelho o que tinha acontecido com o meu dente. A única coisa que eu queria naquele dia é que acabasse logo, que eu voltasse para Brasília e fosse ao dentista, justamente para ver o que poderia ser feito para solucionar aquelas trincas que haviam aparecido. Durante a semana eu fiz o agendamento, a minha dentista... Mas peraí, só para eu entender. Você estava com um incisivo central trincado ou fraturado de fato? Trincado. Bom, menos mal, mas ainda assim estava com dor? Pouca coisa, nada demais assim. A consulta vai de graça, tá? Essa aqui tá... Maravilha. Vai, manda. O que me incomodava bastante era ver as trincas. Então a minha preocupação era justamente isso. Eu falei, poxa, acabei de entrar no curso de graduação, estou aqui com um dente que sabe-se lá se vai ser condenado, se vai ter alguma necessidade de algum tratamento um pouco mais complexo. E fiquei bastante angustiado até ter a minha consulta com a minha dentista, que era a professora Lilian Marli de Paula, professora da Universidade de Brasília. Conheço essa aí, hein? Quando eu cheguei ao consultório, ela me perguntou qual era a minha queixa, o que tinha acontecido. Óbvio que eu só falei do trauma, não precisava contar a história que vocês todos estão sabendo. Até porque vocês chegaram à sua dentista e falar que estava numa baladinha em Goiânia, talvez não acrescente muito ali ao tratamento, certo? E a minha preocupação era justamente com a trinca e a fissura aparente. E aí minha pergunta para ela, e o que me marcou na conduta dela, foi justamente a resposta que ela me deu. A minha pergunta para ela foi, qual o procedimento que a gente pode fazer para esconder essas fissuras ou essas trincas? Você acha que a realização de uma faceta seria interessante para resolver essa questão? E ela falou para mim que jamais faria uma faceta no meu dente.
me explicou os aspectos positivos, os aspectos negativos com relação às condutas terapêuticas, mas ela disse: Gustavo, você tem uma fissura, essa fissura ela não é completa, então ela só tinha cometido a porção interna do esmalte, aparente sim, mas só quando o dente ficava um pouco mais ressecado e eu ficava muito próximo ao espelho. Mas a grande questão era essa, eu sempre estava próximo ao espelho do banheiro para ficar visualizando a trinca que estava me chamando a atenção na época. E ela me disse: é só ficar distante do espelho, não fique olhando o tempo inteiro para essa trinca. E é engraçado que por mais que eu não tenha escutado aquilo que eu gostaria, porque eu já fui preparado para ser submetido a algum procedimento que mascarasse a trinca. Isso foi muito importante na minha constituição enquanto profissional. Em nenhum momento ela falou sobre a realização de um procedimento terapêutico para casar com o meu desejo naquele momento. Ela disse: eu vou fazer aqui só o absolutamente necessário para que você não tenha um desgosto futuro de ficar refém de mim em função de procedimentos que eu possa realizar e que não tenham necessidade. O que foi feito? Eu fiz acompanhamentos biotrimestrais, não me recordo ao certo do ponto de vista radiográfico, para ver se em função do trauma existiria alguma necessidade de tratamento endodôntico. Não teve. A ruptura do feixe vasculo-nervoso da região ali do periápice, não teve realmente nenhum tipo de necessidade de tratamento endodôntico. E eu convivo até hoje com a trinca, deixei de ficar próximo ao espelho do banheiro, mas me chamou muita atenção essa conduta não invasiva e que não necessariamente tinha que colar com o meu desejo. Ela estabeleceu o que era melhor para mim e, em função da minha ignorância, naquele primeiro momento, por mais frustrado que eu estivesse pela presença ainda da trinca aparente, hoje eu vejo a importância que teve essa conduta dela para que eu não ficasse, como ela disse, refém de um profissional da área odontológica. Muito legal você puxar esse papo aí, esse assunto, porque a partir da sua história, que é um exemplo muito claro disso que a gente vê toda semana quase no atendimento, seja no consultório particular, seja em clínicas de graduação ou pós, que é a questão do desejo do paciente acima de tudo. A gente aprende em algum momento essa coisa do paciente em primeiro lugar, o cliente em primeiro lugar, né, em outras áreas também, mas não necessariamente isso tem que ser levado a ferro e fogo. É claro que a vontade do paciente precisa ser ouvida até como um primeiro direcionamento, mas essencialmente a autoridade ali, a autoridade técnica ali, é o cirurgião dentista, ou médico, ou advogado, ou engenheiro, não importa, mas o profissional ali tem que exercer este papel de sim considerar a opinião e a vontade do paciente, mas impor o que tecnicamente é o melhor para aquele paciente naquele momento. Não é incomum nós vermos muitas situações em que o paciente tem outras necessidades mais iminentes a serem tratadas, mas eventualmente ele quer fazer aquele dente ou aquela condição, sendo que outras são muito mais relevantes, até pensando num tratamento como um todo. Então, acho que a grande lição fica aí, né? O cuidado que a gente tem que ter, sim, em ouvir o paciente, mas especialmente de confiar no nosso conhecimento, na nossa autoridade ali. Até porque, como você mesmo disse, ele é leigo naquele momento, né? É óbvio que a questão da queixa principal do paciente, ela não pode ser deixada de lado, descartada de maneira nenhuma. Jamais. Existirão situações em que você consegue administrar bem essa questão das prioridades de tratamento, mas pode ser que o paciente tenha alguma queixa que de fato faça muito sentido, traga algum desconforto para ele, seja estético ou funcional, que nós podemos lançar mão de recursos que consigam atender minimamente aquela queixa para que nós sigamos justamente com esse planejamento que seria tido como ideal do ponto de vista terapêutico. Se há a possibilidade, claro, de a gente atender as duas demandas, seja uma demanda eminentemente técnica e também a vontade do paciente, claro, por que não? Até porque é uma relação que se desenvolve ali, uma relação de confiança, uma relação de motivação que você consegue naquele momento. Mas, sem dúvida, o ponto de vista técnico, ele precisa prevalecer também. Isso ficou tão marcado, essa questão da conduta da professora Lilian, que depois de muitos anos, ela foi nossa professora na Universidade de Brasília. Sim, durante muito tempo da graduação, até na clínica integrada, né? E até depois, ela foi minha orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado. Então, saiba, professora, que existe essa consideração muito grande em função da sua conduta nesse episódio, quando eu nem era seu aluno na época.
Condutas como essa da história do Gustavo são muito comuns, mas não necessariamente um dentista poderia dar exemplos para nós dentistas. Então a gente tem outros profissionais de outras tantas áreas que durante a nossa vida podem servir como exemplos de condutas que a gente leva para a nossa vida clínica. Eu lembro muito da atuação do pediatra do meu filho mais velho. Hoje ele tem 12 anos, aliás foi pediatra dos meus 2 filhos. Mas hoje o Pietro com 12 anos, à época era um bebê, e o pediatra dele era o Dr. Jansen, e era uma pessoa espetacular, muito tranquila, e nós, pais de primeira viagem, como grande parte dos pais nessa situação, a gente fica com muitas ansiedades e inseguranças que a própria condição traz. E ele, no atendimento dele, foi muito mais a nós do que a própria criança, no sentido de nos acalmar e mostrar que não há essa fragilidade toda que a gente pensa. Então isso me deu um insight muito importante de que a gente tem que olhar um pouquinho além. Então, além do que é aquela queixa principal, nesse caso, aquela preocupação central, pode ter algo no cenário que compõe aquela situação que precisa também ser resolvido. Hoje estreamos um novo quadro. Roda a vinheta. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. Esse quadro foi pensado justamente para apresentarmos aqui algum conteúdo além do universo odontológico. Um livro, uma série, um podcast, um perfil, enfim, um conteúdo que de alguma forma nos tocou e que gostaríamos de compartilhar. Deixaremos aqui na descrição do episódio os links para que você conheça melhor essas indicações e também faremos alguns posts lá no nosso perfil do Instagram, o @souodontopodcast. Dito isso, fala aí, Gustavo, qual é a sua indicação para essa semana? A minha indicação é de um filme disponível no serviço de streaming pago HBO Max. Filme este chamado O Pior Vizinho do Mundo. Não me perguntem o porquê foi traduzido dessa maneira, porque o original é A Man Called Otto, essa adaptação em inglês, de um livro originalmente escrito por um sueco chamado A Man Called Ove. Enfim, não sei nem se é assim que se fala. Você fala sueco? Não, só com sotaque do norte da Suécia. Então, esse nome normalmente ele vem do sul do país. Eu não conheço exatamente. Como é que é a pronúncia do norte? Ov. Que maravilha, é bem próximo. Eu já escutei alguns suecos falarem dessa maneira. Mas é um filme bem interessante, é uma comédia dramática de um cidadão que perde a esposa e não vê motivos para ser agradável com os outros e para tocar a vida dele para frente. Apesar de ser um tema bem pesado, é um filme bem divertido e interessante para que vocês assistam. E você, sueco do norte, qual a sua indicação? A minha indicação é meio old school. Você já ouviu falar de disco ou LP? Não, só CD. Não é da sua época, com certeza, e certamente não é a época atual. Tanto que é algo que está nos serviços de streaming por aí. Eu ouvi no Spotify, mas eu já andei dando uma pesquisada que está em todos os outros serviços mais conhecidos aí de streaming de música. Mas como eu disse, é old school não pelo fato de se falar de música essencialmente, mas sim de um álbum que é uma regravação, na verdade, de um álbum de 1986. Você já era nascido? Não, eu tinha planos de descer para a Terra, mas não era nascido ainda. Ah, posso imaginar. Façam as contas aí, ouvintes. Pois é, mas é o álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs, uma versão ao vivo. Então é uma regravação de todas as 13 músicas originais na mesma ordem do LP original. Esse LP, na verdade, que foi lançado em 86, ele foi o segundo maior sucesso dos Titãs, perdendo apenas para o acústico MTV de 97. 97 você já estava aqui, né? Ah, já. Era um bebê. É, um menino, recém-nascido. Essa gravação ao vivo tem toda a questão das letras que continuam muito atuais, apesar de serem escritas lá nos idos dos anos 80 ainda, e uma performance tanto de música quanto vocal muito interessante. Então, Cabeça Dinossauro ao vivo. Para quem não conhece a banda, você, jovem, vale a pena escutar. Vai lá. E
Se você tem alguma história relacionada a alguma atitude de algum profissional que tenha lhe chamado a atenção e tenha sido especial e gostaria de compartilhar conosco, compartilhe a sua história pelo e-mail souodontopodcast@caminhocreativo.com ou no nosso Instagram, @souodontopodcast. O Sou Odonto é um projeto do Caminho Criativo Produções Audiovisuais com o apoio da Dental Realce. Tudo o que o estudante e o profissional de odontologia precisam em um só lugar. Participaram desse episódio Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi na produção e apresentação e Julie Morato na locução. Edição e divulgação, Caminho Criativo. Então valeu, adeus, até mais, tchau. Falou!